Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem que dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos já aproveitar nosso tempo e ler a Bíblia Sagrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para a nossa meditação. 2 Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Criador, te agradecemos por esta oportunidade que temos de viver, de falar, de ouvir, de dedicar a nossa vida ao seu trabalho, que o seu povo possa alcançar de ti a bênção que precisa. Estamos certos desta vitória que o Senhor tem manifestado naquele dia no Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A mensagem na alma. Bem, nós vamos meditar nesta palavra. O irmão Brana chegou a dizer, pensando no que a gente vai falar, ele disse que isso daqui vai deixar as pessoas sem fôlego. Até parece que não é tanto assim, mas a gente tem que reconhecer o que é uma vida cristã. Estamos cansados desta vida igrejeira. Não vamos falar dos outros, não. Eu estou pregando para você. Certo? Eu não estou pregando para denominacionais. Não estou pregando para a primeira e segunda etapa. Estou pregando para um povo no qual eu fui enviado a pregar. É para você, certo? Então esta mensagem, não direcione ela para os outros. Deixa que ela te atinja. O que a gente está precisando é disso. Muitas vezes a gente faz uma mensagem atingindo os outros, mas a mensagem tem que atingir a gente. Então não atingir o povo de fora. O povo de fora deve receber Jesus como Salvador, curador, mas nós aqui temos que ir mais avante. Nós não podemos estar apenas recebendo Jesus como curador. Isso daí eu já recebi ele quando eu tinha 18 anos, 15 anos. Então já faz mais de 50 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Hoje a coisa é diferente, eu tenho que aceitá-lo mais profundo. Você tem que aceitar a Cristo de uma maneira mais profunda, para que você possa dar testemunho. Tem tempo que você viveu como criança, brincou como criança, agiu como criança. E os nossos pais e nós mesmos açoitamos a criança, e muitas vezes ela fez a arte de criança. E nós, depois de grande, que também temos nossas artes. Então, é tempo de percebermos que a nossa idade já deveria ter nos ensinado. Quantos anos a gente vive nesta terra, deveríamos aprender pelo tempo. Você até não precisava muito de Bíblia para você aprender a ser um ser humano. Você é um ser humano. Você deveria aprender todas as reações, desejos, ações
de um ser humano. Não tem que ensinar isso daí. E a maioria das vezes nós estamos precisando apanhar ainda. Entende? E tem hora que a gente quer bater na criança, porque a criança fez uma arte de criança. E depois de adulto, nós não queremos apanhar. Se vem alguma mensagem, a gente fecha a cara. A gente desrespeita. E ela veio para nós grande. Ela não veio agora para criança, veio para nós grande. Deus falou para o irmão Branham: não tente ensinar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Então, a mensagem da terceira puxada, a mensagem da revelação dos selos, trovões, novo nome, e até o que vocês estão precisando aqui aprender a cantar novos cânticos, que vocês ainda estão cantando o hino da Assembleia de Deus. Deveria aprender a cantar novos cânticos. Tem que mudar. De vez em quando pode cantar alguma coisa desses antigos, mas tem que mudar. Você tem que saber que você tem uma nova mensagem e que esta mensagem, ela não pode ser aceita na mente. Que a maioria das pessoas crê em Deus como o diabo crê. Tiago 2,19. Você crê em Deus, o diabo também crê e estremece. Então, eu não tenho que crer na mensagem como o diabo crê na mensagem. Porque você pensa que o diabo não crê na mensagem. Até faria de nós diferente, porque se ele crê até em Deus, não vai crer na mensagem. Entendeu? Então ele crê na mensagem. O problema dele crer em Deus, e nem, até ele estremece, mas ele não obedece. Não é diferente muitas vezes, por isso que eu acho que, tomando as palavras do irmão Branham, a gente fica sem fôlego. Não é diferente muitas vezes nós, que cremos na mensagem, e estremecemos, e não obedecemos. Não dá para perder o fôlego. Que diferença tem nós com Satanás? Não dá para perder o fôlego. A questão é que a gente vem para a igreja, já vem com algumas besteiras na cabeça, de que tem que ser feito assim, 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 e não tem que ser feito assim. A gente tem que vir crendo que temos uma pessoa para pregar, temos que ouvir uma só mensagem. Você não gostaria que a sua mulher escutasse você e outro homem que fala contra você? Você diria para essa velha: você dá um jeito, filha, você conserta ou some de casa, não é? O mesmo eu quero fazer com você. Você está crendo na mensagem, e se você vai se entrar em companheirismo com pessoas que falam contra essa mensagem, então, velha, você dá um jeito. Dá um jeito, porque está crendo na mensagem como Satanás crê em Deus. Porque se Satanás não cresce em Deus, seria até bom, né? Só nós que cremos em Deus, Satanás não crê. Mas o problema é que a Bíblia diz: você crê em Deus, Satanás também crê e estremece. Então eu tomei isso aqui: você crê na mensagem, Satanás também crê e estremece. Você sabe quando era que Satanás não sabia nada da terceira etapa? Até o ano 2000. Porque ele não sabia. Por isso ele não pôde fazer nada com a terceira etapa. Com a primeira e segunda, ele dividiu, ele levantou ressurreição isolada e um monte de crenças. Mas na terceira etapa, ele não mexeu, porque ele não sabia o que era. Nem o povo dos Estados Unidos, nenhum pastor dos Estados Unidos criou uma doutrina
até o ano 2000, sobre a terceira puxada. Por quê? Eles não sabiam. Por que eles não sabiam? Porque nem Satanás sabia o que era a terceira puxada. Por que eles não sabiam? Porque Deus disse para o irmão Brana: não diga a ninguém. Quando você diz uma coisa, Satanás sabe. Irmão Brana ensina nos selos: se você quiser ter êxito na sua vida, faça aquilo primeiro. Porque se você for fazer e falar, o diabo vai lá na frente e te atrapalha. Porque ele ouve, aí ele vai e te atrapalha. Mas você vai primeiro, faz, cumpriu aquilo, amém, está pronto. Ao que o diabo chegava e disse: você chegou tarde, já terminei a obra. É isso que tem acontecido com a terceira puxada. O povo, depois do ano 2000, eles puderam dividir também a terceira puxada. Até ali não podiam, porque não sabiam o que era. Mas depois que ela foi mostrada o que era a terceira puxada, que era a revelação dos selos, a abertura da palavra, a hora que eles ficaram sabendo, aí o diabo começa a trabalhar nisso daí. E é o que traz também no nosso meio diversos pensamentos. Eu não queria estar em vários pensamentos, eu quero estar com um pensamento. Eu não creio em Deus de um jeito e depois eu digo: não, eu acho que eu creio em Deus de outro jeito. Eu creio num Deus de um jeito e até hoje eu estou crendo nele de um jeito. Eu creio nele. Agora, eu não apenas quero crer em Deus, porque crer em Deus, estremecer e não obedecer, é ser um filho do diabo. Porque o diabo crê em Deus e estremece. Eu não sou, você não é um filho do diabo. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então nós temos que crer em Deus diferente do que Satanás crê. Você toma Deus diferente que Satanás tem tomado. Ele toma Deus, ele fica com medo, ele estremece, mas ele não obedece. Se tem uma coisa que faz você sobrepujar a Satanás, é a obediência à palavra de Deus, a obediência a esse Deus. Se tem uma coisa que faz você estar acima de Satanás, não é crer na mensagem, é obedecer a mensagem. Crer na mensagem, ele crê também. E aí começamos, a gente crê na mensagem, dá lugar para várias conversas, dá lugar para várias pessoas falarem juntas, dá lugar para as pessoas colocar dúvidas em nós. Então nós não temos segurança de Deus, nós não temos obediência a Deus, nós não temos revelação de Deus. A mulher que casa e ela fica olhando para outro homem, ela é uma adúltera. Estou falando desse lado porque assim é o crente que diz estar com Deus e olha para outras coisas e começa a dar atenção a outras coisas, a ouvir outras pregações que só contradiz aquela que ele tem entendido que é seu marido. Vocês estão me entendendo? Uma mensagem que tem autoridade. Você tem uma mensagem que tem autoridade. Você tem um marido que cuida de você. A mulher fica feliz, fica em paz, fica descansada. Ela tem um marido que cuida dela. Ela pode ficar descansada. Ele não vai fazer dívida superior ao que ele pode pagar. Ela está descansada. Nem ela vai querer exigir dele alguma coisa que ele não pode dar. Ele está descansado com essa mulher. Nem eu exijo de Deus o que eu creio que ele não pode me dar, porque se ele me der, eu atrapalho a vida. Tem gente que quer que Deus dá tudo para ele, me dá casa, me dá carro, me dá fazenda, porque o incrédulo tem. Eu não estou nem aí com o incrédulo que ele tem. Tem coisa que Deus não pode me dar. Alguém diz: não, mas ele dá para tanta gente que crê em Deus como Satanás crê, que treme como Satanás treme, mas que não obedece como Satanás também não obedece. Então não me interessa essa riqueza, me interessa sujeição
a esta palavra. O que deve interessar a esta mulher é submissão ao seu marido. Isso é Bíblia Sagrada. O que deve interessar a esse membro é submissão ao seu pastor. Meu irmão, tem uma coisa: se você tem um pastor assembleano, por favor, se submeta a ele. Se você tem um pastor batista, metodista, presbiteriano, se submeta a ele. Se você tem um pastor da primeira e segunda etapa, se submeta a ele. Mas se você crê na terceira etapa, aprenda a submeter-se às ordens desse pastor. Você não tem que escutar todo mundo. Uma mulher que escuta todo mundo é uma mexeriqueira. Uma igreja que escuta todo mundo, um membro que escuta todo mundo, ele não tem valor. A gente tem que tomar a palavra de Deus. Eu creio em Deus, não importa como as coisas vão, eu creio em Deus. As pessoas creem em Deus só quando vai bem. Não, eu creio em Deus. A coisa não vai bem, mas eu creio em Deus. É Ele que vai fazer a coisa ir bem. Então a gente está precisando é de temer a Deus e obedecer a Deus. E não ter a mensagem na cabeça. E não ter Deus na cabeça. Deus você tem que ter na alma. A alma é uma semente que ou é Deus ou é Satanás. Na sua alma, que é a natureza do seu espírito, ou é Deus que trabalha na sua alma, ou é Satanás. Se você é de Deus, ali tem uma semente de Deus que não se move e não produz outra coisa que não seja de Deus. Como nós, como homens, não podemos produzir cachorro, temos que produzir homens. Então, quando você tem um Deus, Deus tem que produzir Deus. Santidade, vida perfeita, luta pela fé. Isso é o que tem que produzir um cristão que ama verdadeiramente a Deus, mas não está misturado com vários pensamentos. Quando eu crio nessa mensagem, meus irmãos, eu leio essa mensagem. Se eu ouvir qualquer um outro pregador, eu escuto ele e examino com a mensagem. Não. Não é assim, eu vou ver assim para ver se aqui está faltando aquele pregador. Não, esse pregador não tem nada que tem aqui, não. Ninguém tem o que tem um profeta. E você tem que saber que ninguém tem o que tem a esposa. Ninguém tem. Ninguém tem como João recebeu. Ninguém tem. O que você está à procura de coisas quando não tem mais? Pulos e gritos não vai adiantar. Então eu tenho que ter esta mensagem. E eu tenho aqui, deixa eu ler para vocês o que o irmão Brana fala, porque as pessoas grandes do tempo do irmão Brana diz: irmão Brana, eu vou orar para você perder esse dom de ficar corrigindo as mulheres. Agora eu quero que você entenda: corrigindo a igreja. Mulher é igreja. Eles não queriam que corrigisse as mulheres, porque eles não queriam ter uma mensagem que corrigisse a igreja. A igreja quer viver sem correção. As mulheres do nosso século 21, é difícil você encontrar no século 21 as mulheres do século 20. É difícil você encontrar. Tem. É difícil você encontrar aquela mulher que trabalhava na roça, aquela mulher que criava filhos, aquela mulher que fazia uma rodia, punha na cabeça e punha uma bacia de almoço na cabeça e levava na roça para os peão. Você não vai ter. Nós estamos no século 21, está tudo enlatado. Ela ia lá no batedor, na beira do rio, na beira do córrego. Hoje ela tem máquina de lavar
e de secar, e ela está querendo uma máquina que estende. A minha mãe não era depressiva, criou nós e não era depressiva, não tinha riqueza e não era depressiva. E hoje as mulheres estão todas cheias de depressão, e tem de tudo. Tem de tudo, e cheio de depressão. Homem cheio de depressão, e tem de tudo, está tudo na mão. Está faltando algo. As pessoas têm que entender que o mal do tempo, Satanás deprimindo o mundo inteiro, para que as pessoas não tenham prazer de viver. Porque a pessoa que é deprimida, tem umas que vão ao suicídio, porque elas não têm prazer mais de viver. E esta vida, meu irmão, minha irmã, é a melhor coisa que Deus te deu. Ele deu essa vida para você, Ele deu essa vida de ar para respirar, para o ímpio, para o ladrão, para todo mundo. Ele deu e não exige nada deles. Cada um prestará conta daquilo que tem feito diante de Deus. Mas a maioria não obedece. A gente vindo na igreja, muito obrigado por vocês virem aqui. É bom, eu podia vir aqui, ter pouquinha gente, tá cheio o salão, bom demais. Mas eu tenho que pregar essa mensagem. Entende? Eu não vou pregar uma mensagem, não vai. Vocês trazem mais gente lá para escutar mais uma coisinha leve. Ou não fala, não, mostra para eles que se eles vier para cá, para crer na mensagem, como Satanás, não venha não. E os que estiverem aqui, que crê na mensagem, como Satanás, não fique aqui não. Agora endoidou. O povo ganha os outros através de lisar, certo? Aí pega seu dízimo, sua oferta. Eles ganham até a casa do indivíduo. Eu não sei onde é que os pais de família está com a cabeça que o pastor pede a casa, eles dão. Eles dão. Eles estão pior do que os pastores. Está tudo endemoniado e não percebe. Já não satisfaz, a igreja já não satisfaz mais com dízimos, ofertas alçadas. Ela tem que pedir seu carro, sua bicicleta. Os irmãos vão a pé para casa, que tem hora que o pastor pede o dinheiro da passagem do ônibus. E depois o pastor passa com aquele carrão perto dele e dá uma olhada e uma buzinada para ele. E ele diz, e eles ainda são crentes. Lá vai meu pastor abençoado. Me pediu tudo que eu tinha. Me deixou a pé. Já ouvi falar de gente que foi a pé para casa. Deu de tudo. Porque eles começam lá no 1000, vai abaixando até no centavo, porque rapa tudo. É uma limpeza que faz. É uma limpeza. Mas eu não quero falar deles. São coisas que muitas vezes nós lamentamos. Lamentamos por coisas pequenas e eles lá estão dando tudo. E nós chorando por coisinhas aqui, fazendo rodinha, tendo probleminha, indo na casa do outro, fuxicando a vida do outro, a vida de pastor, que você não deve mexer na vida de nenhum pastor. Você não tem nada a ver com vida de pastor, nem desta mensagem, nem das denominações. Você tem a ver com a sua vida, mas quando você não tem tempo de olhar para a sua vida, você fala na vida dos outros. Sabe do fulano tal, sabe do pastor Beltrano, você sabe da sua vida? Você sabe que você está no lugar errado? Olha, o pastor, eu até gosto da mensagem, mas quando você fala essas coisas, não gosto disso. Por quê? Porque te fere, te deixa sem fôlego, certo? Então as pessoas queriam mudar a irmão Brana. Aí ele dizia para o irmão Brana, o irmão devia pregar. O povo crê que o irmão é um servo, um profeta de Deus.
Ele disse: o irmão devia ensinar essas mulheres como obter grandes dons e profetizar e coisas. Você ensina elas profetizar para você ver se elas param em casa. O lugar delas é em casa, cuidar dos filhos, olhar pelo esposo, que já está casada. Mas começa a ensinar isso para elas, para você ver. E aqueles pregadores queriam orar por Mombrana, perdeu o dom de repreender as mulheres. E ensinar para as mulheres, receber profecia. É isso que faz elas não parar em casa. Se você lê a mensagem para não parar em casa, então para de ler a mensagem e fica em casa. Se você lê a Bíblia e a Bíblia manda você ir de casa em casa, para de ler a Bíblia e fica em casa. Porque esse não é o ministério da mulher. Esse é um ministério para homem. Aí depois você tem as mulheres de casa em casa, de brinco, de calça esporte, querer ler Bíblia para nós. Falou: não, filho, vai para casa e lê para você primeiro. Lê primeiro para você. Certo? 1 Coríntios 14, 34, chega lá e lê. 1 Timóteo 2, 8 a 15, lê. Vai ler primeiro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, vai ler. Não fica lendo para os outros, não. Acha que por falar de Jesus que está ganhando gente. Não está, não. O diabo fala em Jesus. O diabo crê em Jesus. O diabo crê em Deus. E estremece. Você tem que obedecer. Aí a mulher corta o cabelo e vai pregar para os outros. Ela tem que pregar para ela mesma. Que a Bíblia diz que ela não pode cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. E quando ela corta o cabelo, ela desonra o seu marido. E o seu marido, o cabeça do seu marido é Deus. Então você faz uma corrente e desonra a Deus. Por um simples corte de cabelo, é a Bíblia, filho. É ir na Bíblia. A Bíblia diz que é assim e assim é. Amém. A irmã Brana diz: como posso ensinar álgebra quando elas nem creem no seu ABC? Ensina a elas trovões, ensina para elas novo nome, ensina para elas 7 selos, mas elas não sabem ainda nem o ABC. Ficar em casa, cuidar dos filhos, não ser paroleira, viver de casa em casa. Isso é Bíblia, gente. Isso foi Salomão, ensinou tudo isso. A gente não aprende porque não quer. E eu estou falando isso de você também, um homem, querer convencer outros que eles não querem nada com essa mensagem. Você não tem nem que preocupar com eles. Eles não querem nada. Eles não querem. Quem quer, escuta. Não ficará um eleito sem ouvir, porque a Bíblia mostra que a fé não é dada quando eu vou lá. A fé vem por ouvir. Ele vai ouvir em algum lugar, vai ouvir. E a fé vai vir para ele. Quando ele ouvir, ela ouvir essa mensagem. Mas quero que a gente ensine grandes coisas. Hoje eu não posso ficar pregando trovões para vocês. Eu sempre prego trovões, novo nome. Lá em Franca, você escuta através da internet. Mas agora aqui é outro trovão. Certo? É outro trovão. Por quê? Enquanto a gente não aprende as coisas de ABC, não adianta querer. Tem hora que eu quero que meus filhos sejam salvos. Mas eu já sou. Irmãos, põe a mão na consciência. Quero que minha filha não faça isso, meu filho não faz isso. Mas e eu? Eu não estou fazendo coisas idênticas ao que meus filhos estão fazendo? Eu quero que ele seja salvo. Eu estou orando para ele ser salvo, quando eu precisava ser salvo primeiro. Há uma preocupação com a vida do outro, quando nem a gente tem cuidado da vida da gente.
Cuida da sua vida. Vocês querem ver, mulheres? Isso é pregação que o irmão Brana mostrou. Vocês querem ser abençoadas? Reverencie seus maridos. Igreja, vocês querem ser abençoados? Reverencie a palavra do dia. Cada vez, bom, eu estou falando de cristão agora, gente que crê até em novo nome. Cada vez que o homem não age com amor com a sua mulher, ele mostra que não tem Deus. Cada vez que a mulher não reverencia o seu marido, eu não estou falando para vocês reverenciarem marido crente, marido cheio de Espírito Santo, não, marido bebum. Marido, você casou com ele. Você casou com ele. Reverenciar. Você quer uma bênção. Quando a bênção que vem para você é aquela que a Bíblia diz. Ah, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não, você tem que cumprir a sua parte. Cumpre a sua parte. O mesmo eu ensino para os homens. Mas minha mulher é isso, minha mulher não me atende, minha mulher não faz nada para mim. Não, mas faz você a sua parte. Você vai, aí quando você vê as mulheres todas cheias de comprimidos, cheias de antidepressivos, você volta lá atrás, examina a si mesmo. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão puxando doença para si próprias, porque a Bíblia diz para vocês fazer uma coisa e vocês fazem outra. E quer ser abençoado, a bênção não vem sobre mim. Enquanto eu não obedecer a palavra, enquanto eu for como Satanás, crer e estremecer, eu tenho que crer, estremecer e fazer uma coisa que o diabo nunca vai fazer: obedecer. Por isso a Bíblia diz: mulheres, obedecer a vosso marido. Mas isso não é para o século 21, irmãos. Eu estou pregando, eu estou aqui de cabeça branca. Eu estou pregando num século que a mulher luta pelos direitos de coigualdade. Então eu estou pregando, a Bíblia diz que não é. Eu não posso pregar que ela é igual ao homem, porque ela não é. A Bíblia diz que ela é parte fraca, mas as mulheres querem ser forte. Você encontra mulher, mulheres que é assim, bem, você não vai fazer isso. Então, traz a escada lá que eu faço. Eu subo lá. Eu troco lâmpada. Eu dirijo os carros, caminhões. Eu sou mecânica. É tempo delas. Elas querem igualar com o homem. E a Bíblia diz que ela é parte fraca. Então, se ela é parte fraca, você tem que tratá-la com mimo. Mas tratar com mimo quem te dá chute, tratar com mimo quem te esmurra, tratar com mimo quem te dá coice, como então não é parte fraca, filha. Você está se defendendo porque Deus nos trata como ovelhas. Porque diz o profeta: a ovelha, ela rende seus direitos. Quando você vê ela cheia de lã, ela está pesada, cheia de lã. Aí o tosqueador chega e a rapa todinha. Você pensa que ela fica assim: porque você foi fazer isso comigo? Não. Aí que ela acha bom, porque aí ela pode correr, está mais livre. Entende? Tirou a lã dela. Aí se o marido tira a sua lã, você fica pior. A mulher tira a sua lã, marido, aí você fica pior. Não, fica mais leve. Mostre que Deus está em você. Mostre que além da natureza normal, natural de um ser humano, você tem Deus aí dentro. Você tem uma mensagem superior aí dentro, que pode dominar as coisas, dominar a situação. Mas hoje, ele fez errado, eu vou fazer para desforrar. Isso não é Deus. A Bíblia diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Se o marido fez coisa errada, a mulher não tem que fazer. Se a mulher fez coisa errada, o marido não tem que fazer.
tem que entender a Bíblia. Você deve ser fiel, porque aquele que é infiel nega-se a si mesmo. Não posso demorar muito, eu nem comecei. Certo? Como posso ensinar álgebra, matemática, para quem não conhece seu ABC? Isso mesmo. Não se pode fazer isto, diz o profeta. Se você não consegue fazer as coisas comuns, como vai fazer as coisas espirituais? Irmãos, para um pouquinho. Aprenda comigo aqui uma coisa. Para e aprenda. Se vocês não podem agir como mãe dentro de casa, como esposa, como que vocês vão agir como filhos de Deus? Se vocês não podem agir homens como maridos, que ama a esposa, que ama os filhos, que ama o lar, não pode agir, como que vocês vão provar que ama a Deus? O amor natural aqui, a forma de tratamento natural de marido para mulher, de mulher para marido, a Bíblia diz que é isso que é Deus e a igreja. É eu e Deus, é você e Deus, mas tem que começar em casa. A gente tem que aprender o ABC, como amar essa mulher bruta, como amar esse homem que não deve ser amado. Agora joga isso para Deus. O que você vai fazer com Deus? Aí Deus que teria que... Como que eu vou fazer para amar um homem que nem você? Uma mulher que nem você, que fala, que prega, que mostra a verdade para você, e você pisa nisso, você passa sobre isso, você não obedece, você até diz que crê, mas não obedece. Não diga que essa mensagem foi para quem não veio, é para nós que estamos aqui. Os que não veem, que estiver escutando pela internet, então é para eles também, eles estão ouvindo. Mas aprenda isto: você não consegue fazer as coisas comuns, como vai fazer as coisas espirituais? Vocês não creem no profeta? Aqui é um profeta que está falando, ó. É um profeta. E coisas naturais, certamente, irmão e irmã, pode parecer piada, mas isso é o Evangelho, isto é a verdade do Evangelho, isso mesmo. Eu estou lendo aqui da mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia, a partir do parágrafo 97. Estou no 100. Note, constatamos hoje que há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisto. Até mesmo pessoas cheias do Espírito. É outra coisa que a gente precisa aprender. Pessoas cheias do Espírito. Já pensou bem? Pessoas cheias do Espírito e elas não são salvas. A gente engana muito com isso. Escuta. E até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhes dizer uma coisa que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo, onde o Mombrana foi? Não foi no batismo das águas. Ele foi lá em cima. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar de modo nenhum. Não sobre isso. Não tem nada que ver com a sua alma. Esse é o batismo, veja. E tem que ver com a sua alma. E você ser só batizado com o Espírito Santo. Tem gente, a Bíblia diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre toda a alma. A pessoa teria que entender. É sobre toda a carne. E se você for ver sobre toda a carne, não quer dizer que o Espírito Santo desceu sobre a carne do assassino, do bandido. Eu quero só te mostrar uma coisa aqui. Na Bíblia, você vai em Atos, no capítulo 1 e capítulo 2, e veja sobre quem desceu o Espírito Santo, que Pedro levantou e diz assim como disse Joel. É sobre aquele povo que estava ouvindo a mensagem.
Não é sobre assassino que é derramado o Espírito Santo sobre ele, sobre toda a carne. Não, sobre toda a carne é que era judeu, gentil. Leia lá para você ver, partos. Lá diz assim: partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. O Espírito Santo desceu sobre toda aquela carne. E você sabe que mesmo o Espírito Santo descendo sobre toda a carne, ainda não quer dizer nada. Se o Espírito Santo descer sobre o seu espírito, ainda não quer dizer nada sobre a sua imaginação, consciência, razão, afeto, memória, seus 5 sentidos, não quer dizer nada. A única coisa que toma efeito, por isso que nós na mensagem, o povo da mensagem tem a mensagem. Você não pode negar que o povo da mensagem crê no profeta. O diabo também crê. Não pode negar. Não, eles não crê. Crê na mensagem. Hoje o diabo crê até na terceira etapa, até na terceira puxada. O diabo crê e estremece, mas não obedece. Então esse é o problema. Quando a mensagem está sobre a sua carne, você não obedece. Quando a mensagem está sobre o seu espírito, você não obedece. Para você obedecer, você tem que ter uma alma que tem uma semente de Deus, que ama Deus, ama a sua palavra, e quando esta palavra na sua era é pregada, a sua alma não consegue ficar sem ela. A sua alma aceita aquela palavra, crê naquela palavra. Então, é por isso que o irmão Branham diz: você pode ter o batismo com o Espírito Santo e não significa nada, porque está sobre a carne, sobre os sentidos do corpo, visão, tato, paladar, audição, olfato, visão, mas não é nada isso. Aí está sobre o seu espírito, operando sobre o seu espírito, imaginação, consciência, memória, razão, afeto. Mas o irmão Branham pregou uma mensagem: não sabeis. E mostrou lá um diagrama, fez um diagrama e mostrou que a alma é o pivô central do ser humano. E naquela alma é que eu tenho que ter o Espírito Santo. Eu ter o Espírito Santo no corpo não vai adiantar, no espírito não vai adiantar. Eu tenho que ter o Espírito Santo lá naquela alma. Esse povo das denominações nunca vão chegar a ver isso. Eles não conhecem nem o nome do Pai. O povo da mensagem da primeira e segunda etapa não consegue ver isso. Eles não sabem nem que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Ele tinha que deixar um trabalho para começar outro. Eles não sabem disso. Está na mensagem? Está. Isto aqui também está. Aqui está a alma interior, aqui dentro, que tem que vir de Deus. Essa alma tem que vir de Deus. Porque se essa alma veio de Deus, ela vai voltar para Deus mesmo, qualquer dia. O diabo não vai poder pegar esta pessoa e jogá-la no mundo. Não vai poder, porque é uma alma que veio de Deus. E até que ele chegue a reconhecer que ele veio de Deus, ele já fumou, ele já bebeu, ele já adulterou, ele já mentiu, já fez tanta coisa errada. As mulheres foram irreverentes a seus maridos, indomáveis. Mas o dia que chega a conhecer, tudo muda. Eu sou uma semente de Deus. Agora a mensagem vai trabalhar não mais no meu corpo, não. Porque a mensagem trabalha no corpo, a senhora põe roupa comprida, filha. O Espírito Santo na carne. Não tem nada a ver. A mensagem trabalha no seu espírito. Você tem uma boa consciência, uma boa memória, uma boa razão, um bom afeto. Está trabalhando no seu espírito. Mas cadê a alma? A alma é o pivô central. É onde tem a semente. O profeta deixou claro, lá tem a semente, a palavra. E que palavra? Só de saber que nós vivemos. Olha para você ver, abra seu coração para isto. Nós vivemos não nos Estados Unidos, nós vivemos no Brasil. Mas você, pastor, parece que você está doido. Nós não vivemos nos Estados Unidos, mas vivemos no Brasil, com a cabeça e coração nos Estados Unidos. E você tem que saber que Deus teve uma mensagem para a alma dos Estados Unidos, e Deus tem uma mensagem para a alma do Brasil.
Agora diz, o que é isso? Apocalipse 10, de 1 a 7, era a alma dos Estados Unidos. Todo aquele povo da América precisava crer naquele sétimo anjo que Deus mandou para abrir a palavra, revelar essa verdade para eles. Mas Apocalipse 10, 8 a 11, não é para os Estados Unidos, é para o Brasil. E nós temos agora que caminhar nesta mensagem. Nós temos que agir de acordo com esta mensagem. Tem hora que você quer tomar coisas lá do irmão Brana que nem você consegue obedecer. E aí nós nos tornamos uns fariseus, né? Atamos fardo pesado para pôr sobre os outros, mas a gente mesmo não toca nem com o dedo. É o que Jesus falou. E você vê, a mensagem de William Branham é abrangente, para poder salvar esses pecadores, para trazer uma ordem para nossos cultos. Foi uma bênção, porque senão o povo ficaria só falando língua estranha. Irmão Branham veio mostrar o que tinha que fazer. Agora, irmão Branham, você está comigo? Você está crendo que eu estou pregando? Para lá. Irmão Branham não falou que você tinha que cantar um novo cântico lá na igreja do Tabernáculo. E eu estou te falando aqui. E agora você vai crendo que eu estou te falando? Branham não falou, agora sou eu que estou te falando. Porque agora é tempo de novo nome. No tempo de William Branham, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas no nosso tempo, Deus diz, fale. Pregue a povos, reis, nações e línguas. Então agora está diferente, eu não vou crer. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É tempo de você cantar um novo cântico. Quando você foi redimido por uma mensagem nesse tempo final, e agora a mensagem está na sua alma. Eu queria, se Deus estiver na sua alma, você vai ser um homem que ama seu lar, seus filhos, sua família, a mensagem, seus irmãos. Se a mensagem estiver na sua alma, irmã, você será uma irmã abençoada, que amará seu marido, respeitará ele, reverenciará ele, segundo a Bíblia, amará sua igreja, seu povo, você será uma bênção. A mensagem na alma. Vai para casa, e a hora que você começa a ver que a mensagem passou para a cabeça, você diz, Satanás, sai. Tem alguém que faz, sai dele, não. Aí tem que enfiar a mão no bocal mesmo. Pessoal, só sai dele, toca o dedo para cima no bocal, sai de mim também. Só apresenta para os outros, sai dela, sai dele. Não, começa a ver a falta de coisas, de eu dar exemplo, de eu dar testemunho, de eu viver a vida cristã, é falta de ter Deus na alma. Eu tenho Deus na cabeça, eu sou um homem mental, um crente mental. Vocês terem até o cabelo comprido e roupa comprida, vocês são crentes carnais. Paulo mostrou isso, porque ele ensinou a igreja de Corinto essas coisas, e eram os crentes carnais na igreja de Corinto. Mas você vai para a igreja hebreia, para a igreja efesiana da Galácia, e você vê se ele vai ensinar essas coisas. Lá está ensinando predestinação, coisas maiores, que ele não podia ensinar para os crentes ali da igreja de Corinto. Mas tem mulher que você tem que pregar para não cortar o cabelo a vida inteira. Você tem que pregar, não deve usar roupa curta, sensual, a vida inteira, porque a cabeça dela não funciona. Tem Deus? Tem, na cabeça. E não funciona. Estou terminando, tem um parágrafo que eu tenho que passar logo. Aqui está a alma no interior, aqui dentro, tem que vir de Deus, mas no seu exterior você tem os 5 sentidos. Você conhece muito bem aí, tato, olfato, paladar, audição, visão. Mas lá dentro desse, você tem mais 5. A imaginação, a consciência, a memória, a razão e o afeto. Você pode ter lá dentro. Eu tenho Deus.
Eu amo Deus. Por que você não obedece? Ele não está na alma. Ele ainda está no corpo. Ele ainda está no espírito. Ele não está na alma. Nunca se ouviu coisas como o irmão Brana ensinou de 65 para cá. Foi o que o irmão Brana foi mostrar. Deus na alma. Deus lá no centro. É um lugar que a própria ciência descobriu que no coração humano tem um lugar que não tem nada, não tem nervo, não tem nada. Aí, irmão Brana diz, aquele é o lugar que é a morada da alma. E eu creio no profeta, não adianta. Se a ciência falou alguma coisa, a ciência não vai falar isso. Se é para um profeta, o profeta falou, e eu creio nisso, e eu trabalho com isso. E você começa a perceber que Deus está tratando com você de dentro para fora. Agora sim, quando ele está lá na alma, então ela é sujeita a Deus, ele é sujeito a Deus, porque Deus está na alma. Enquanto uma moça não dá o coração para o rapaz, ele não leva ela a lugar nenhum. Enquanto ele estiver lutando com ela, e o raciocínio, a imaginação, a consciência, o afeto estiver tudo assim no espírito, mas vou te falar, a hora que ele fizer alguma coisa com ela, tratar com ela de uma forma que mexe com o coração dela, e filho, ele põe ela na moto, ele leva para o motel, ele vai para todo lado com ela. Ela não pode deixar aquele homem entrar no coração dela, que se entrou, é perigoso. O homem da mesma forma. Você vê tanta coisa indevida aí na rua, que você não precisa nem ficar, eu vou fechar os olhos, você vai trombar com os outros, você vai acidentar. Não é fechar esses olhos, é os olhos que estão aqui, na alma. Entende? É na alma, porque não tem jeito daquilo entrar para você adulterar. Não tem como entrar, pois Deus está ali. O irmão Brana diz, tem um soldadinho lá dentro jogando a coisa para fora. E é isso que eu creio, é Deus na alma, não é Deus na mente. Nossas irresponsabilidades, está tudo porque está na mente, Deus no espírito, Deus na carne. Eu quero ver o Deus na alma. Esse povo crê na mensagem, mas a mensagem na cabeça. Esses pastores intelectuais têm a mensagem na cabeça, eles falam ela de cor. Satanás conhece melhor do que eles, mas não obedece. Estou terminando. O interior você tem um espírito, aí dentro você tem 5 saídas: consciência, amor, assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Estou lendo aqui. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado. Escuta, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus. Neste espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É isso aqui que por isso que eu gostei. Isso vai te deixar sem fôlego. Aí chega no Pentecostal, eu falei em língua. E aquilo ali, eu estava vendo na internet, um bêbado, andarilho, não falando mal dele, mas jogado no mundo. Aí chegou na igreja, fez uma visita, eu quero cantar, não está podendo parar em pé. Os irmãos segurou ele para cantar. E olha que benção, o homem tem uma voz e cantou, no final não precisa nem segurar ele. Você vê que a coisa toma, o Espírito toma, o Espírito de Deus, mas não é do diabo não. Você tem que entender isso, o Espírito de Deus tomou a carne dele e ele parece que saiu da cachaça. A hora que ele começou a cantar, foi cantando, já equilibrou, no final ele estava pregando. Aí começou a falar língua estranha, cheio de cachaça. Se língua estranha é sinal de que você tem o Espírito Santo e vai para o céu, é o inicial que eles dizem que você tem o Espírito Santo, então o bêbado está sossegado, podia continuar na vida dele, porque ele estava falando língua estranha.
falou língua estranha ali, e eu creio que todos, o povo daquela igreja, ei glória, eu também diria, ei glória, é o Espírito na carne, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, e eles estão fazendo esse trabalho, é bonito, mas tem a ver com a salvação? Nada. Você está perdido enquanto não mudar por dentro, tem que mudar por dentro. O bicho, o problema não é o bicado do sabiá na fruta. O problema é o bicho dentro da fruta. Se você pega, eu tenho visto, você pega um feijão carunchado, mas que já está furado. Aí você separa e joga ele fora. Você está certo de fazer isso. Mas ele não tem perigo mais. Aí você deixa um que não está furado. O caruncho está lá dentro. O caruncho dentro do crente. Aí você separa. Quando ele está furado, você separa. Mas quando ele não está furado, você não sabe. Aí depois que você cozinha o feijão, dá uma olhada que a natinha branca por cima assim. É o caruncho. Faz mal, não é do próprio feijão. O bicho do seu corpo, o bicho da sua natureza, não faz mal, é do seu próprio corpo. Agora, tenha o Espírito de Deus lá dentro, para você ver, governe esse lado de fora, governe esse exterior. Então você não fala de uma irmã, de um irmão, porque teve uma bicada de sabiá nele. Para mim terminar. Talvez o irmão tenha um problema de divórcio, a irmã teve um problema de divórcio. Não é que fica casando, divorciando, brincando com casamento, não. Não. Tem que ter responsabilidade. Aí, na responsabilidade, quando vocês decidem, aí não tem ninguém ao lado, não tem família, não tem ninguém, é vocês. Vocês que vão decidir, porque é vocês que vão viver, é vocês que vão, na hora do sofrimento, vão ficar quietinho ali, orando a Deus. É vocês, é entre vocês. Mas a gente vê que as pessoas, a maioria das vezes, elas não dão conta de manter suas palavras como cristãs. Eu vou servir a Deus de uma forma correta. E não é que nós somos os bons, eu também estou lutando para isso, filho. Aí vocês olham em nós assim, aquele pastor já está no céu, sim. Eu que não dou jeito não, que eu vou para o céu da boca da onça. Não está no céu assim não, filho. Eu tenho que lutar dia e noite. Eu tenho que rejeitar coisas, rejeitar posições, rejeitar o olhar errado, as aparências erradas, pervertidas. Todos nós temos que fazer isso. Quem está pregando para você não é um anjo não, é um homem. Para mostrar que a nossa vida não adianta ter o espírito no corpo, na carne. Na carne ser sensacionalista, né? Ei, glória, aleluia. Sente, né, no espírito aquilo, tipo, põe fogo em você. Tá, o Espírito Santo está atacando você. Você diz, estou até arrepiando, aí, ó. Está tudo na carne, tudo no espírito e na carne. Mas deixa, a coisa está lá no fundo de Abraão. Abraão, Deus falou que você vai ter um filho. Faz quantos anos? 24 anos que ele falou. E não teve ainda? Não, mas o menino vai vir. É isso que manda. Entende? Ele não deixou a dúvida entrar lá dentro. É mesmo. Se ele não cumpriu 24 anos e o menino não veio, não vai vir, mas vai vir. E a Sara ficou grávida naquele ano. Com 99 anos, Abraão e Sara, com 89, ficou grávida. Porque Abraão creu, mas essa fé dele estava lá na alma. É uma coisa que está na alma. Quando ele ofereceu o filho, estava na alma. Se qualquer um de nós for fazer isso, nós acaba matando o filho mesmo. Entende? Acaba matando. Tem gente que vai ser, eu vou fazer que nem o profeta na hora de desespero, e Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Tum. Tenta fazer para você ver se você já não vai para o inferno na hora. Deus tinha um propósito com William Branham. Não é para eu fazer isso aí. E o William Branham fez, ele mostrou essa fraqueza dele na mensagem. Que ele fez isso na hora do desespero, quando perdeu a mulher, perdeu a filha. Aí ele chegou a esse ponto, mas Deus entrou em cena e a bala não saiu. E ele terminou o Pai Nosso e a bala não saiu.
Aí ele jogou o revólver em cima da cama e disparou sozinho. O que era? Deus. Deus guardando. Deus pode te guardar, te dar força, te abençoar na sua casa, te abençoar. Essa doença que te atinge, que atrapalha a sua cabeça, atrapalha seu corpo, tudo isso que te atrapalha, coloca tudo nas mãos de Deus e vai servir a Deus. Diga, vou obedecer a palavra. Eu não vou apenas dizer que eu creio nessa mensagem, eu vou obedecer essa mensagem. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de parar e ouvir a sua palavra. Em momentos difíceis, em dias difíceis, num século difícil, e que toda a lei é contra o que a gente prega, fala diferente, mas nós continuamos pregando essa mesma Bíblia, ainda que o Papa diz que vai fazer uma nova Bíblia para atualizar, porque essa Bíblia está desatualizada, então ele diz que vai atualizar. Para nós ele pode fazer o que ele quiser, nós cremos nessa Bíblia. Ela já está atualizada no nosso coração. Veio o 7º anjo e atualizou a Bíblia para nós. Veio agora a mensagem de João e acabou de atualizar a Bíblia no século 21. No século 20, Branham, o profeta, atualizou a Bíblia. No século 21, João atualizou a Bíblia novamente. Agora temos a mensagem da hora. Não precisamos de alguém chegar e fazer uma Bíblia diferente, ao bel prazer da sociedade, não. Mas é crer na palavra e viver esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.